vamos lá. Eu ia fazer simultaneamente aqui, ó, no YouTube, mas desta vez é só uma coisa de cada vez. Tô fazendo só na no Facebook e no... Deixa eu ver aqui. Opa. Algum problema aqui? Não ligou? A minha luz queimou, será? A minha luz queimou. Vamos ver. Luz, ação, isso. Câmera, som, luz, ação. Estamos funcionando aqui. Salve, salve, amigas e amigos. Estamos de novo aqui. Não consegui fazer no YouTube. Estou só fazendo no Instagram e no Facebook. Dupla jornada. Na próxima a gente vai fazer também no YouTube. Então, salve, salve, muita gratidão. Uhul, dia 5 de maio de 2020. Nós estamos aqui firme e forte, né? Fazendo os nossos tratamentos, né? E caminhando sempre para frente. Pois é, hoje eu quero falar sobre a guerra entre o inverno e o verão. Quem será que vence essa batalha? O que é isso, tá? Isso aí é uma coisa que eu li no livro quando eu estudei, se chamava Quarta Classe, lá em Angola, lá em Benguela, e equivalente ao quarto ano primário, né? Acho que aqui e agora lá em Portugal se chama quarto ano, aqui também se chama quarto ano, né? Então é o quarto ano primário. Na minha época se chamava quarta classe, tá? Quarta classe. E era um livrinho assim, pequeno, um livro de leitura, né? O da terceira classe grande. Eu já consegui comprar lá em Portugal. Existe para vender, reeditaram para os saudosistas, né? Daí eu comprei. E o da quarta classe era um livrinho assim pequeno, capa azul e uns bichinhos pretos assim na capa. Quem é da minha época deve se lembrar, né? Eu me lembro assim, aquele é um livrinho pequeno, da terceira era maior, o da terceira acho que era um A4 e aquele ali era um A5, acho, né? Mas então, ali na quarta classe que eu estudei, lá em Benguela, no colégio Vasco da Gama, o Idaende, que ficava perto da minha casa ali e tal. O quê? 50 metros, 100 metros da minha casa. E na quarta classe ali, quem sentava do meu lado eram aquelas carteiras antigas conjugadas, era o Valentim Henriques Lopes, que já nos deixou. Ele teve um linfoma de Hodgkin, né? Acompanhei ele, né? E que depois meu filho também teve a mesma doença. Logo começou eu já identifiquei. E então nós éramos quatro amigos, né, que vínhamos do infantário, do infantil, né, da pré-primário, daquele colégio lá, infantário lá perto da Nossa Senhora do Poplo. Era eu, o Adelino, o Moura e o Valentim. A gente, os quatro, sempre juntos, brincávamos, né. E daí, ao longo do tempo, a gente foi se afastando, o Moura foi para Luanda, o Adelino foi para outro colégio. Agora eu converso com eles, né? O Moura, o ano passado, fez o que me deu a graça de descobrir o contato dele, que eu andei procurando durante muito tempo. E o Valentim continuou no mesmo colégio, do mesmo lado, e eu continuei conversando com ele, continuei até o terceiro ano, quando ele foi para Portugal fazer tratamento. Bom, mas a história não é essa, a história é que aquele livrinho lá era o livro de leituras, tinha as leituras, tinha os contos e tal, era o livro base da leitura. Então quem estudou naquela época lá em Bengala deve se lembrar bem disso, tá? O Adelino, o Moura, que possivelmente vão ver, eles vão se lembrar. Então, isso faz, eu acho que
eu devia ter 7, 8, 9. Eu devia ter uns 10 anos, faz 56 anos, muito tempo. E tinha uma eu me lembro de muitas coisas que tinha lá, né? Era assim, o papel era meio amarelado e era os desenhos eram em preto, assim, preto, sem, era contrastado, não era raso, tá? Era duas dimensões o desenho, desenhos, as ilustrações que se faziam lá nos textos, né? E a capa tinha bichinhos, tinha coisas assim também em preto, duas dimensões. Então, era muito bacana ali aqueles textos, a gente lia, e eram textos de historinhas, textos que para vida, lições e literatura, essas coisas aí do livrinho. Era meio pequeno. E tinha uma história lá, dentre as muitas que tinha que eu me lembro, tinha uma história lá que se chamava assim: Inverno ou Verão, quem vence? E acho que é um pouco apropriada para os tempos de hoje, né? Principalmente aqui no Brasil, em Portugal também. E, e a história começa assim. Então tinha um homem caminhando pelo campo e o inverno e o verão lá no céu, discutindo entre eles quem era o mais forte, quem era o mais poderoso, quem tinha condições de fazer mais coisas e tal. E, e aí o inverno mais, sim, mais provocante, assim, né? Provocava o verão. Não, eu sou mais forte que você, eu consigo dominar aquele homem vai fazer tudo que eu quero, não sei o que, não sei o que, né? Eu não lembro muito bem dos detalhes, assim, bem específicos dessas conversas, mas basicamente era isso. E aí o verão, tranquilo, falou, não, o objetivo não é vencer e tal, né? E aí, tentando o inverno insistir, o verão falou, tá bom, eu topo a disputa. Vou disputar com você. Tá se escutando bem? Vocês estão escutando bem? Acho que sim, né? Estão escutando. A Mari tá dizendo que passa um filme na cabeça. Então é porque tá escutando. Então assim, tá voltando. Hoje eu tô meio disperso, né? Por causa do tratamento. E então o inverno, né? Desafiou muito o verão, muito. E o verão topou. Topou fazer o desafio de ver quem era o mais forte, quem era o mais poderoso, quem era a pessoa mais capaz, quem era o dele entre os dois mais capaz de dominar o universo, de dominar aquele homem e de conseguir fazer tudo. Oi, Áurea, tudo bem? A Áurea tá lá no Instagram. Tá escutando bem? Ah, ótimo, já mandou sinal que tá escutando bem. Então, que bom ver vocês aqui. Fico muito feliz, gratidão. Então, o que acontece? Aí começou a disputa. Aí quem começa, o inverno já todo pá, agitadão, todo negócio. Não, eu começo. Daí ele começou, o inverno. Vento forte. Começou vento, e pá, buscou um casaco e começou a se proteger e dar-lhe vento. E o homem ali não conseguia caminhar. E chuva, e vento, e tempestade. E o homem, pá, carregado de coisa, e neve. Ficou soterrado com neve, não conseguia caminhar. O homem desesperado, quase morrendo e tal. E pá, e o homem. Não conseguia se movimentar e tal, aquela coisa do inverno vindo com tudo, com aquela raiva, com aquele ódio, jogando um monte de coisa em cima do homem. Neve, frio, vento, granizo. Nossa, foi uma desgraça ali naquela região. E o homem lá, coitado, a casa dele ficou destruída, puta, tudo troço foi. E ele lá, todo cheio de cobertas, tentando sobreviver àquela neve, aquela coisa toda, aquela chuva, aquele troço. E cada vez que, né, cada vez o inverno mais raivoso, né? Porque o inverno não estava conseguindo fazer o homem feliz, fazer o homem bem, né? E, e aí o sol falou, o verão chegou e falou, calma, chega, tua vez já foi, tá? Aí o inverno ficou muito frustrado, porque ele usou toda a força bruta que ele tinha, todo o poder da tempestade, da raiva, daquela coisa toda do granizo, e não conseguiu fazer o homem feliz, fazer com que o homem caminhasse e tal. Aí veio o verão. Aí o verão começou. Um pouquinho de sol, né? Ajuda da primavera, né? Claro.
começou aos poucos, um pouco de sol, a neve foi derretendo, o homem foi se restabelecendo, aí o verão fez aquela brisa suave, agradável, né? Começou a esquentar, aí o homem começou a tirar as roupas, né? Aqueles casacões, aquelas coisas, começou a ficar feliz, começou a se movimentar, começou a caminhar, e o verão lá estendendo o seu calor, a sua harmonia, sua brisa suave por toda aquela região. Aí vieram os passarinhos, tá? Vieram as folhas, as flores. E aí, né, o verão chegou e falou: tá vendo como é que se faz? Você foi na força bruta, eu fui na suavidade. Né? Viu como a brisa, o acolhimento, o calor é muito mais agradável? Né? E, e daí, assim, a historinha, né? Era uma folhinha, assim, contava essa história, tá? Uma, duas folhas, sei lá, não me lembro. Mas era uma historinha curtinha, né? E, resumindo, né? A história era essa, era o inverno com toda aquela força bruta, com toda aquela violência, com toda aquela coisa da tempestade temporal. E o verão, com todo aquele calor, com toda aquela amabilidade, a brisa, o acolhimento, né? E no final o Verão disse, cara, eu venci. Nessa disputa eu venci. Mas o objetivo não é a gente disputar. O objetivo é a gente trabalhar junto. Porque as duas estações trabalham no mesmo sentido. Né? Então precisa do vento do outono. Né? Então por que, que o outono tem vento, muitas coisas assim, granizo e tal? Para tirar as folhas velhas. As árvores têm que ser limpas das folhas velhas, dos ramos velhos, para crescer coisa nova. A natureza nos dá essa lição, não é? A natureza nos dá essa lição de que eu tenho que chacoalhar bastante também a mim, as folhas velhas, os ramos velhos ir embora, porque possam crescer novos ramos na primavera e depois florir no verão e tal, e nascer os frutos, essas coisas todas, essa sequência, né? Então, assim, as coisas são encaixadas. Da mesma forma que o verão é harmonioso, é acolhedor, tem a brisa, quando a gente quer trazer alguém para o nosso lado, não adianta vir com tempestade, não adianta ser inverno. A gente tem que ser as quatro coisas. Né? Tem que ser verão, tem que ser acolhedor, tem que ser, né, quente, harmonioso, tem que ser primavera, né, para atrair as abelhas, atrair as pessoas para o nosso lado. Né, com as flores, com as nossas flores, né? E também nós precisamos ser outono e inverno, né? Nós precisamos chacoalhar, verificar nossa vida, verificar as coisas que nós temos que mudar e tirar para fora, né? Então essa era a liçãozinha lá que tinha naquele livrinho, quando eu fiz a quarto ano primário, a quarta classe se chamava. Me lembro até hoje, sentado naquela sala da frente lá do Colégio Vasco da Gama, naquela cadeira, naquelas carteiras duplas, eu do lado do Valentim Henriques Lopes, que Deus levou muito cedo, um cara inteligentíssimo. A gente ainda tinha aquela tinta, né, aqueles negócios de porcelana assim no meio da cadeira, da carteira. A sala virada para lá, né, da rua, da casa do Remígio, a sala da direita voltada para lá, me lembro perfeitamente assim. E me lembro de ler esse livrinho, né, gente. Ficou marcado, não sei porquê, né. Esses anos todos não usei direito, né, mas me lembrava sempre da historinha. É importante lembrar, mas é importante também praticar essas historinhas, né? Que a gente aprendia, né, antigamente com essas histórias, né? E, e o que a gente... Opa, o Kevin, o meu intercambista lá, da Bélgica, está me assistindo. E então, assim, são coisas que ensinavam pra gente, mas, pô, 10 anos a gente não tira bem essas reflexões, tá? O que eu tirei na época foi aquela guerra. Nossa, o inverno brigando com o verão. Então isso, né, me mexeu comigo. Outra coisa que mexeu também é que lá em Angola não tinha primavera, outono, verão, não tinha as estações.
né? Nós morávamos, eu morava numa, numa cidade tropical, né? Tava, né? No paralelo 13, longitude 13, 13, 13, era bem, as coordenadas de Benguela são 13, 13. E então assim, não tinha esse, isso me metia muita espécie, porque os livros que a gente estudava no colégio vinham de Portugal. Então eram histórias todas adaptadas lá àquela cultura de Portugal. A colheita do milho, as estações do ano. E lá não tinha estações, lá tinha o calor e o cacimbo. O calor era, sei lá, 8 meses, 6 meses, 8 meses e 4 meses de cacimbo. Cacimbo que fazia um pouquinho de frio, à noite fazia um pouco de neblina, um pouco de uma garoinha que se chamava cacimbo, assim bem fininha. E era isso. Né? Temperatura mínima é 20, 22, né? Uma vez fez 17, morreu gente de frio. Então, assim, isso me fazia muita confusão, né? Eu dizia, pô, inverno, granizo, neve, não tinha nada dessas coisas assim lá em Angola. Tinha verão, isso que eu entendia, calor, tirar roupa, andar de shorts, ir pra praia, era isso a realidade. Então isso era uma coisa que me confundia muito a cabeça quando eu era garoto, né? Quando eu comecei a estudar e comecei a ver esses textos que vinham lá de Portugal, né? Talvez os outros colegas meus lá que estão por aí no Facebook, no Instagram comigo, devem ter sentido a mesma sensação, né? Já que não estamos aqui, acho que eu vou emendar uma outra história, né? Eu vou deixar para outro dia. Vou deixar para outro dia a historinha da cigarra e da formiga, que também com a primeira vez que eu vi, me deu um nó na minha cabeça, tá? Essa é bem interessante, eu conto uma hora dessas, eu sempre conto numa palestra que eu tenho sobre gestão pessoal, gestão financeira e gestão pessoal, eu conto essa história da cigarra e da formiga. Também tem a ver com a questão das estações do ano lá em Angola, lá em Benguela. Mas então é isso, gente. É uma história que eu me lembrei, assim, que eu sempre lembro, né? Faz tempo que eu quero partilhar com vocês. Deve ter, assim, amigos aqui de lá de Benguela que, que devem ter estudado também esse mesmo livro, porque era um livro oficial para todo mundo lá de Angola. Eu imagino, né? E que ficou marcado, assim como outras coisas que eu tenho contado, que ficou marcado agora com eu no hospital e aqui parado, assim, fico me lembrando das coisas e vem a memória essas coisas. Beleza, gente? Então é isso, né? Mais um encontro com vocês, fico muito feliz e de estar com vocês, né? Desse privilégio grande do apoio, do carinho, das orações. Muita gratidão, eu peço a Deus que retribua a todos que têm feito por mim. Super importante, eu fico muito feliz de eu estar aqui, de vocês estarem aqui. E continue, né? A luta continua, porque a vitória é certa. Se a vitória não fosse certa, eu não continuaria lutando, né? Então hoje vou lá, mas daqui a pouco, depois do almoço, mais uma sessão de radioterapia aqui no meu espaço sideral. Estou até com as pulseiras, né? Essa pulseira do hospital para indicar que eu tenho risco de queda, né? Então eles me buscam no carro com cadeira de rodas. E essa é a pulseira, para quem viu, está curioso, essa pulseira que me identifica no tratamento, tem todos os dados aqui. Eu devia ter tirado ontem quando saí cortado, mas esqueci, a enfermeira esqueceu quando me levou no carro. Então eu quero que ela tire hoje ela coloca outra, logicamente, né? Ela é datada e tem tem um código de barras, aí quando eu entro lá, antes de subir na máquina, de entrar na máquina, eles verificam isso. Então é isso, gente. Eu não sei quanto tempo passou, mas acho que foi pouco tempo. Eu falo muito rápido, para não perder muito tempo, né? O vício de professor. Tem pouco tempo, tem que falar muita coisa, tem muita coisa para contar. Então, tem que falar super rápido, né? Ok, gente? Era isso. Ó, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da historinha. O que vocês acharam? Tem gente que gosta do verão, tem gente que gosta do inverno.
Por quê? Eu digo, eu não gosto muito do frio, mas ele precisa existir. Então, a conclusão que eu tirei dessa história é que os dois precisam trabalhar harmonicamente, tanto o verão quanto o inverno. Não existe um destaque, nem outono nem primavera. Todos trabalham em conjunto, tudo parte do mesmo todo. Belezinha, gente? Então deixa aí nos comentários. Vai lá, deixa aí o que você achou da historinha, tá? Beleza? Tchau, tchau, tchau. Vamos em frente, hein? Beijo a todos, a todas, abraços. Avante, Isabela! Avante, Manuela! Avante, Bonico, como me chama a Isabela. Tchau. Um bom dia para vocês. Amanhã venho de novo aí. Ô professor Tinho, poxa, agora que eu vou embora que você chegou, que pena. Veja aí que é interessante para você falar para os seus alunos. Tchau, tchau.